Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. Hoje eu vou trazer um tema à luz aqui, à baila, que ele é luto e ele é dor, mas ele também é salvação de vidas. E eu trouxe para conversar com a gente sobre transplantes e captação de órgãos o Dr. Eduardo Leme, que é médico intensivista do Hospital São Vicente, e Raíssa Filelli, que é enfermeira líder da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante do Hospital São Vicente. É um nome muito grande, Raíssa. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar de um tema que é de difícil abordagem. Sim. Um brasileiro, ele fala da vida e ele não se prepara nem para aposentadoria, nem para a morte. A gente estava fazendo uma pré-pauta aqui antes da gente começar e vocês me disseram que dos elegíveis, né, dos órgãos elegíveis para doação, vocês só conseguem captar 40% por conta da recusa familiar. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas para conversar, doutor. Primeiro, o que é a morte cerebral, né? Como é que a gente tem garantia que não tem mais jeito mesmo, que a partir dali é uma vida sem qualidade vegetativa? Isso, então é muito importante entender o que seja morte cerebral, tá? Porque tem a palavra morte. Morte indica ausência de vida. E é isso que acontece com uma pessoa que tem morte cerebral? Só que existe uma diferença da morte tradicional. Porque esses pacientes, a gente consegue, através de meios artificiais, através de aparelhos, através de remédios específicos, a manutenção do batimento cardíaco. E o coração batendo, ele consegue manter a preservação de vários órgãos, mesmo o paciente já estar falecido. Né? Então, por isso que a gente chama de morte cerebral. Quem nos dá a vida, a condição de estarmos vivos, é o cérebro. Se o cérebro não funciona, não há vida. Então, nesses pacientes, o cérebro não está funcionando. Então, eles estão, inclusive, legalmente falecidos. Agora, como é que vocês comprovam essa morte cerebral? É uma pergunta muito boa, porque existe muita coisa que as pessoas não entendem de como é que se faz o diagnóstico de morte cerebral. Existem situações que nós tivemos recentemente com um jogador do Bragantino, que foi dito que ele estava em morte cerebral e logo depois ele melhorou e hoje está na casa dele. Tá? Na verdade, foi um erro de divulgação. Ele não estava em morte cerebral. E para eu determinar morte cerebral, existe uma série de testes que são feitos extremamente rigorosos, onde a gente obrigatoriamente tem que seguir todos os critérios de leis que são vigentes no país, leis federais. Esses testes, eles são feitos de uma forma extremamente minuciosa, porque não pode haver erro. Aqui eu não posso nem ter 99,99% de acerto, tem que ser 100%. E os testes realizados dessa forma, eles são 100% seguros no diagnóstico de que o paciente ou está em morte cerebral ou não está em morte cerebral. Tá. Agora, Raíssa, como é que a gente comunica isso para a família? A comunicação é sempre um ponto muito delicado, né? Porque como assim o meu familiar está morto se o coração dele está batendo? Se ele está respirando? Então a gente tem que sempre abordar de uma forma explicar que os órgãos estão funcionando de maneira artificial. A gente sempre explica isso quantas vezes forem necessárias para a família, a gente aborda essa parte técnica, mas de uma forma que não seja tão técnica. A gente tenta deixar mais compreensível. Porque é muito difícil. Quando você pensa numa pessoa que está morta, você imagina, ela está gelada, ela não está respirando, o coração não está batendo. E não é o que acontece nesses casos, né? A gente consegue manter tudo isso de forma artificial, que foi como o Dr. Eduardo falou. Então, a gente mantém drogas para fazer o coração bater, a gente mantém o paciente conectado no ventilador mecânico para continuar indo oxigênio para o pulmão. Então, tudo isso tem que ser abordado de uma maneira muito delicada com a família para entender que a morte encefálica, ela é morte. O paciente está legalmente morto, mas os órgãos ainda estão viáveis. Agora, quanto tempo, como é que é esse processo de captação? Vamos pensar que eu tenho um parente e eu falei, ok, então eu concordo com a captação de órgãos. A gente tem prazos muito exíguos, né? Tem, porque assim, como o paciente
está falecido, está morto, eu não consigo manter esses órgãos viáveis por um tempo muito prolongado. Poucos dias, o ideal seria que em horas, a partir do momento que eu já tenha dado o diagnóstico de certeza da morte cerebral, teria horas para a gente fazer a doação desses órgãos. Tá? Então, quanto antes a família doar, melhor, porque conforme o tempo vai passando, os órgãos vão ficando inviáveis e vai diminuindo a chance e a qualidade desses órgãos para serem doados. Né? Então, o tempo é um inimigo muito grande que a gente tem. E a gente sabe que muitas vezes a família precisa de um tempo até para poder tomar a decisão de doar ou não doar os órgãos. Então, é uma luta, é uma corrida contra o tempo. Muito difícil, às vezes. Mas tem um tempo também para captar o órgão, né? Acho que é 6, 7 horas. Tem. A partir do momento que se retira o órgão da pessoa que doou, os órgãos eles têm uma duração que é muito variável. Os órgãos que têm o menor tempo para doação é principalmente o coração e o pulmão. Que é o que mais precisamos. É o que mais precisamos. O que mais se precisa. Alguns órgãos podem ficar, como o coração, 4 a 6 horas. Alguns órgãos podem ficar 12. Alguns órgãos podem ficar até mais do que isso. Mas quanto mais tempo se evita, né, essa doação, pior é a qualidade do órgão. Agora, eu posso salvar quantas vidas quando eu morrer, Eduardo? Numa doação integral de órgãos, a gente pode salvar até 8 vidas ou mais. Então, um doador pode salvar 8 pessoas que estão condenadas à morte, se não receberem órgãos. Agora, aí, Raíssa, como é que é isso? Explicar isso para a família e como é que Eu acho que mesmo quando a gente se fala, né, que eu sempre brinco com meus filhos, eu vou deixar em testamento que eu quero doar tudo, que eu não quero que ressuscite. Eu sempre brinco isso em casa, meu filho advogado fala, olha mãe, você pode até deixar, mas é o médico que vai decidir. Como é que é isso? Porque mesmo que eu tenha assinado um papel, que vocês saibam que eu tenho um testamento, que é um testamento, né, que chama, no cartório, dizendo que eu sou, como é que um familiar meu pode falar, não, ela não vai? Hoje, a lei no Brasil, a doação a gente chama de doação consentida. Então, mesmo que eu faça no meu documento que eu sou doador de órgãos, que eu deixe carta, que eu deixe reconhecido em cartório, eu preciso da autorização de um familiar de 1º ou 2º grau. Então, a gente tem um termo de consentimento. Então, é aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Entendi. Porque, às vezes, um filho quer doar, o outro não, ou um marido e os filhos entram ali numa disputa familiar mesmo, não chegam num acordo, não concordam. Então, é nesse momento que a gente tem que ter muito tato, a gente tem que ter muito jogo de cintura mesmo para orientar a família. Porque, por mais que a gente queira, tudo que eu mais quero é que aumente o número de doadores, porque quanto mais doador, mais vidas a gente salva. Mas a gente, em momento nenhum, quer que isso gere um problema familiar também. Então, tudo isso tem que ser muito conversado, as famílias precisam entrar num acordo. E essa doação é feita de forma consentida. Eu preciso da assinatura de um familiar de 1º ou 2º grau, preferencialmente de 1º, para que ocorra a doação de órgãos. Uma assinatura só? Quem autoriza é uma assinatura, mas também 2 testemunhas. Isso tudo é muita burocracia, né? Porque Bastante. A burocracia, ela tá ali, gente, no momento de dor, no momento de despedida, de luto, e ao mesmo tempo tem que lidar com a burocracia. Mas Sim. nesse caso, acho que é só nesse caso a burocracia é importante, para evitar problemas futuros. Entendi. Sim. Essa burocracia, ela protege tanto a família, quanto o hospital, quanto o profissional de saúde, e protege também o doador. Então, é para que a vontade dele seja respeitada, principalmente. O brasileiro, ele não tem costume de falar de morte, a gente fala muito de vida, de como é viver, e a gente não se prepara para o momento do nosso falecimento, da nossa morte. Então, às vezes a gente chega para conversar com a família, para falar que existe a possibilidade, questiona, mas seu familiar em algum momento em vida, ele já falou algo, se ele gostaria ou não de doar? Não, a gente nunca falou sobre isso. É o que normalmente acontece. Então, gente, comecem a falar sobre isso, né? Certeza. Eu sempre brinco, tem uma frase budista que está na geladeira da minha casa, eu posso morrer hoje.
Sim. Né? A morte é uma coisa que ninguém tem controle absoluto sobre ela. E a gente tem que discutir como a gente quer morrer, como que a gente quer ser enterrado, o que vai fazer. Sim. Agora, Eduardo, quanto tempo dura a cirurgia de captação? Ela dura dependendo dos órgãos que forem doados, né? Se forem doados todos os órgãos, a duração pode ser de algumas horas, né? Então, na mesa de 4 a 6 horas pode durar. E lembrar que os órgãos têm que ser retirados numa sequência, não é tirando qualquer órgão, não. Uma sequência de forma que o organismo fique, de preferência, com batimento cardíaco para fazer manutenção desses órgãos. Sim, sim. Quanto tempo, quando um paciente está terminal, depois que ele entrou no ventilador, quanto tempo dá para ter uma estimativa de quanto tempo ele é provável doador? Olha, quando a gente vê um paciente que tem sinais neurológicos de que o cérebro não funciona mais, aí a partir desse momento a gente pode iniciar as provas para ver se ele está ou não em morte cerebral. Então, a partir desse momento, a lei nos indica algumas coisas em casos específicos. Tá? Por exemplo, se o paciente fez uso de alguma substância, de algum remédio que possa atrapalhar o diagnóstico. Então, por essa lei, a gente é obrigado a seguir um prazo em torno de 6 horas, tá? A partir do momento que o paciente tem esse diagnóstico. E se teve uma parada cardíaca, e depois dessa parada cardíaca que o coração voltou a bater, mas ele ainda tinha algum grau de funcionamento do organismo, às vezes a gente espera até 24 horas para iniciar essas provas. Então, depende muito de cada caso. Todos os critérios, eles são muito específicos, que é para que não tenha dúvida. É para a equipe assistencial daquele paciente, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeuta, todo mundo esteja falando a mesma língua. Então, um paciente que teve uma parada cardíaca, como o Dr. Eduardo falou, a gente precisa esperar essas 24 horas. Uhum. Porque eu posso ter alguma alteração neurológica que demore até 24 horas para voltar. Os pacientes que estão em sedação também, em ventilação mecânica, a gente tem um tempo de meia-vida dessa medicação que a gente precisa aguardar para começar as provas, para ter certeza que aquele cérebro realmente não é nenhum fator que está me confundindo, que aquele cérebro realmente está provavelmente morto. Agora, Raíssa, me fala como é quando você lida com uma família que está tudo ok? Já estava discutido, já estava conversado, a família falou, não, era essa a intenção da mamãe, do papai, tá tudo... Como é que é isso? Acontece isso? Acontece. A gente tem... É mais raro, mas existem os casos que a gente fala que o paciente era doador em vida. Que é aquela pessoa que sempre fala, não, pode doar tudo. Doa, eu quero ajudar, eu tenho essa visão. Acontece, e acredito que o processo todo seja mais fácil para a família também. Porque naquele momento de dificuldade, eles não ficam desesperados. Na dúvida. O que eu faço? Qual que era a vontade? Se eu fizer isso e não fosse a vontade? Não tem mais. E você tem pedidos para as pessoas que querem saber onde é que foram parar os órgãos do papai e da mamãe? Sim, é uma pergunta que praticamente todas as famílias fazem e a lei não permite. A lei brasileira não permite que seja feita essa divulgação, porque são dados sensíveis, né? A gente tem toda a questão de LGPD, nem eu fico sabendo para onde os órgãos vão. Então, não existe a possibilidade assim, mas tem que ser tudo... Eu já vi na internet, né? Alguém que soube, que tá no coração da filhinha, né? Daí vai conhecer a pessoa que tá com o coração da mamãe. Sim, mas aí tudo é previsto em lei, é tudo feito em juízo. Então, a pessoa que recebeu o órgão que precisa demonstrar primeiro a vontade de conhecer a família doadora. Sim. Não, dificilmente aprovam quando é o contrário. Quando o receptor quer conhecer, acontece essa... Na maioria dos casos, acontece essa liberação. Esse encontro, né? Sim. Agora, eu acho que uma coisa que a gente tem que desmistificar, doutor Eduardo, é como funciona o transplante de órgãos no estado de São Paulo, que eu acho que é um dos mais maravilhosos sistemas que nós temos aqui no SUS. Porque as pessoas, às vezes, eu vou falar o que passa na cabeça do povo. Acha que o órgão pode ser vendido, que o órgão vai para não sei aonde, que o órgão... E não é isso que acontece. Existe uma fila universal aqui no estado, acho que no Brasil inteiro, né? De transplante. Não é todo mundo que é compatível para receber aquele transplante daquele órgão, tem que ter compatibilidade. É muito sério o que nós fazemos aqui.
Eu tenho pessoas que têm aeronaves que se colocam à disposição para fazer de graça esse transporte. É uma coisa... Aliás, dos serviços brasileiros que eu conheço de SUS, é fantástico o nosso serviço de transplante. Então, vamos desmistificar isso. A hora que sai o órgão do Hospital São Vicente, que o avião veio buscar, como é que é isso? A gente tem que pensar, existe a central de doação de órgãos. Essa central é que ela faz essa ponte entre o doador e o receptor. O que muitas pessoas pensam que a fila para receber os órgãos é a fila do primeiro, para o segundo, para o terceiro. E não é. Depende de uma série de critérios. Compatibilidade do sangue, vai ver a parte imunológica, ver a gravidade. De repente, o que está em 10º lugar da fila é mais grave do que o que está em primeiro. Sim. E ele passa na frente. Foi o que aconteceu, que houve muita conversa com o Faustão. Né? O Faustão estava num risco muito grande de óbito. Então, ele, assim como outro, até antes dele, tiveram de passar na frente. Tá? Mas nunca de uma forma errada. Não tem como, porque o controle que o governo faz é extremamente rigoroso. E é importante a gente falar que não vai haver transplante fora dessa fila. Não tem outra linha, não outra lista, não existe uma forma clandestina, uma forma privada. Não, todo mundo, rico, pobre, vai para essa lista universal aqui em São Paulo, né? Não sei, acho que é nacional. A lista nacional, né? é nível nacional. Às vezes acontece da gente, do paciente ser o primeiro da lista, só que ele, por questões geográficas mesmo, não tem como esse órgão chegar viável para ele. Aí acaba passando para o segundo, para o terceiro, e também toda essa questão de compatibilidade. Aqui a gente pensando que o primeiro, o segundo e o terceiro eram compatíveis. Então tem toda essa questão logística também. Porque, por mais que a Força Aérea Brasileira normalmente dá suporte... A Polícia Militar com a Águia, eu já vi o Águia fazer isso. Agora, no estado de São Paulo, o governador também decretou uma lei que aviões privados podem ser usados também nesse transporte. Que já estão fazendo isso. E tudo isso é muito importante, porque a gente ter um doador aqui em Jundiaí, ele não chega numa cidade como a Adamantina, que é muito longe. São 12 horas de carro. Então, a gente precisa desse transporte aéreo e acaba sendo muito importante. Mas a gente também tem lugares que, mesmo utilizando o transporte aéreo, não há o tempo que a gente chama de isquemia fria. A partir do momento que o órgão é retirado do corpo do doador, ele entra em isquemia fria. Então, eu preciso respeitar esse tempo para não perder a viabilidade do órgão. A gente fala que tempo é órgão. É por isso que os pacientes do Norte e Nordeste acabam vindo mais aqui para o Centro-Sul, para ficar mais perto da... Tem gente que está meses, gente. Tem gente que está internada 6, 7 meses em São Paulo, nas casas de apoio, esperando um órgão chegar. Sim, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai poder me responder, mas faz tempo que o São Vicente foi qualificado para a captação, mas a gente nunca falou do transplante mesmo aqui, né? Se pensa nisso também, da gente ter uma equipe de transplante aqui no hospital? Teria que ter uma estrutura, estrutura maior, porque há necessidade de uma boa estrutura para isso. Então, o São Vicente, eu estou na comissão de doação de órgãos desde 2017. Eu acompanho desde então. E nós somos um hospital que fornece os órgãos. Aí, as equipes dos hospitais que vão fazer o transplante, eles vêm aqui buscar o órgão ou a gente leva para o outro hospital. Né? É retirado e leva para outro. Mas geralmente as equipes vêm aqui. Então vem a equipe que vem buscar o coração, vem a equipe que vem buscar o rim, que vem buscar o pulmão, etc. Né? Para nós fazermos o transplante em si, de colocarmos o órgão dentro, ainda não há essa condição. Não tem estrutura. Não tem essa estrutura. Mas tem Campinas e São Paulo. Nós estamos no meio ótimo. Sim, né? A gente está numa posição estratégica para os grandes centros transplantadores do estado de São Paulo. A gente fica entre Campinas, São Paulo. Tá longe, mas não tanto de Botucatu, que também faz muito transplante. Sim. Então, a gente tem uma posição muito privilegiada logisticamente. Agora, para finalizar essa conversa, Raíssa, eu acho que a gente tem que conscientizar as famílias, né? Com certeza. Como é que a gente... Qual é a família ideal para chegar na captação de órgãos? A família tem que estar inscrito, tem que estar no cartório, tem que estar falando com o filho...
Como é que é? A gente fala que não tem essa necessidade de registrar em cartório, essa necessidade de colocar em documentos. Claro, se for da sua vontade, se isso vai te trazer um conforto maior, faça. O máximo que você puder deixar da sua vontade esclarecida é o melhor. Mas o principal é conversar com a família. É chegar, sentar e falar, olha, se acontecer, se eu evoluir para uma morte encefálica, eu tiver a chance, a oportunidade de ser doador, doem. Doem tudo. O corpo não fica deformado. A gente tem muitas famílias que têm essa preocupação. Que, mas como vai ficar o corpo? Tudo é reconstruído. Então, mas a doação de córnea, é tudo reconstruído. Uhum. A gente tem também a possibilidade de doação de ossos, né? Em São Paulo a gente tem transplante de ossos, também é reconstruído. Então, tudo que for retirado não fica aparente. Uhum. Até a incisão para retirada dos órgãos, ela fica no espaço da roupa, não tem deformidade nenhuma. O corpo fica íntegro. E é um dos principais medos. Eu não vou doar porque eu não quero que mexa. Não quero que deforme o corpo. A gente tem muita recusa também por conta de demora na liberação do corpo para sepultamento. E aqui em Jundiaí, a gente pede um tempo entre a assinatura do termo de consentimento e a liberação do corpo, varia entre 24 a 36 horas. Uhum. É um tempo que a gente gostaria de diminuir, mas não depende do Hospital São Vicente, porque a central de transplantes precisa fazer comunicação com equipes, tem exames específicos para eu saber, o órgão já sai daqui com o destino certo. Uhum. Então tem esses exames que precisam ser feitos para compatibilidade, para ver para onde vai esse órgão. Uhum. Então são questões que normalmente são abordadas, mas é conversar com a família. É o principal, é Deixar sentar. isso bem explícito, conversar com a família. Não é uma conversa que a gente gosta, né? A gente não gosta de falar mas de eu acho morte. que tudo tá conversado. Ninguém tá preparado. Por mais que a gente busca ali a nossa evolução, a gente busca tá sempre... Não, vai acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente nunca tá realmente preparado, né? Mas deixar essa orientação facilita um momento que não é fácil, um momento que, em meio ao luto, você pode levar esperança para outras pessoas. A gente balanceia o luto com a vida. Sim. Olha que coisa maravilhosa a gente poder trazer vida para tantas pessoas, né? Com certeza. Mais alguma sugestão do médico agora? Olha, o médico diz o seguinte: é importante a gente deixar nossos familiares sabendo. E o mais importante, eu acho que tem uma frase que define toda essa história de doação de órgãos. Doar órgãos é um ato de amor. Sim. E generosidade. E generosidade. Então, sejamos todos generosos e começamos a discutir a morte como não o fim de vida, mas como o início de muitas outras. Fiquem conosco e nos sigam no jj.com.br.